quando a gente tem o nosso conhecimento e a gente tem que passar esse conhecimento da forma mais clara possível para aquela pessoa, de uma forma acessível, quais são os motivos clínicos pelos quais eu não estou solicitando aquele exame, se necessário, mostrar a questão de fluxograma. A gente tem, por exemplo, os protocolos do Ministério da Saúde. A Gabi está até perguntando aqui que tipos de materiais educativos eu proponho que seja fornecido. Vou abordar isso com vocês também, tá, Gabi? A gente vai falar especificamente de alguns materiais antes do nosso encontro finalizar. Mas é basicamente nessa linha. Como eu vou tornar esse conhecimento que eu tenho acessível para aquela pessoa? Aí, quais são os materiais especificamente, né? Depois que a gente terminar a aula, gente, a live, eu posso até espelhar para vocês os materiais, mas falando de uma forma mais ampla. Primeiro, diretriz e protocolo. O paciente, eu gosto muito de me colocar na posição fora da saúde, tá? Vamos pensar então que a gente foi buscar uma orientação de um bombeiro hidráulico para nossa casa. A gente não é obrigado a confiar em tudo que as pessoas trazem pra gente. Tudo que é muito desconhecido para mim vai me gerar dúvida. Se eu tô, por exemplo, com uma coisa, um cano vazando aqui na minha casa, e um bombeiro hidráulico chega para mim e fala assim: Nossa, Joana, aqui tá tudo podre, você vai ter que trocar tudo. Ou então ele fala para mim: Não, tá tudo tranquilo, vamos trocar só uma borrachinha. Se ele não me explica o porquê, tanto de uma conduta mais invasiva quanto de uma conduta mais simples, eu vou ficar assim: Ih, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que chamar alguém para avaliar isso aqui de novo? Mas quando ele passa para a minha linguagem, isso aqui vai ter que ser trocado, porque esse tipo de cano aqui tem uma duração de tanto tempo, o seu parece que já passou, e se fica mais tempo do que isso, pode causar um vazamento maior. Ou então, isso aqui, apesar de parecer que é um problema grande, essa borrachinha aqui de vedação, se a gente trocar essa borrachinha, é bem provável que resolva. Se não resolver, aí a gente vê se precisa fazer alguma coisa mais avançada, mais invasiva. Não entendo nada de hidráulica, mas acho que dá para entender um pouquinho da minha angústia com uma pessoa que não tem muito conhecimento, né? E a mesma coisa para o paciente. Se eu mostro, por exemplo, que a negativa não está vindo de uma opinião, ela está vindo de um critério, de uma diretriz. E aí, o que que vira material nessa hora? Qualquer fonte baseada em evidências. Eu, por exemplo, abro frequentemente o UpToDate para ver os critérios de solicitação de exames com os meus pacientes. O que está lá, eu vou lendo e eu traduzo para a realidade dele, né? Tudo que está ali com um termo muito médico, um jargão médico, eu traduzo para ele. Mas qual que é o ponto? Eu estou mostrando que aquilo não é uma opinião minha. Eu estou mostrando quais são os critérios que o UpToDate coloca ou qualquer outra base de evidências que vocês utilizem, um protocolo municipal, o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, qualquer diretriz que mostre para o paciente, não sou eu que estou achando, e sim as melhores evidências que a gente tem que mostram que essas são as indicações de exame. Até porque, gente, não vamos ser clubista, não. A gente sabe que tem muito colega que acaba solicitando exame sem indicação e o paciente fica naquela dúvida, né? Poxa, se tem gente que pede, tem gente que não pede, qual que é o caminho certo? Se tem médico que pede raio-x dos seios da face para fazer diagnóstico de sinusite e a gente sabe que não tem indicação nenhuma, qual que é o caminho certo se tem gente que pede e tem gente que não pede? Então, vamos mostrar para o paciente quais são as evidências? Então, isso vira um material de apoio também. Outro tipo de material de apoio que a gente pode utilizar muito são os protocolos de regulação, principalmente quando o paciente deseja exames de alto custo. Você já mostrou os critérios, você já explicou para o paciente que no caso dele aqueles critérios não são atingidos, e mesmo assim o paciente ainda traz o medo, né? Talvez depois de alguns encontros com mais vínculo, ele traga outros motivos mais profundos pelos quais ele não está aceitando a negativa daquele exame. Mas um primeiro contato pode ser desafiador fazer essa negativa. Então vamos mostrar para ele que mesmo se eu quisesse, na ausência dos critérios, eu não consigo solicitar esse exame para você, porque eu tenho que escrever aqui na regulação quais são os sintomas que você apresenta, e no SUS esse exame só é liberado para quem tem esse e esse critério. Então, mesmo que eu quisesse solicitar para você, entendendo que os critérios não são preenchidos, a regulação não vai liberar esse exame.
E tá correto, né? Porque a gente vai acabar liberando para quem tem alguma indicação de fazer, se liberar para quem não precisa, para sanar uma preocupação daquela pessoa. Quando eu falo em recursos gerais de saúde, a conduta vai acabar prejudicando alguém que precisa daquele exame, tá? E especificar sempre para a pessoa que a medicina muda o tempo todo, por isso que é importante sempre a gente consultar essas diretrizes mais atualizadas e reforçar que provavelmente tem outros profissionais que não seguem essas diretrizes. Pode ser por um critério específico que um paciente X que aquela pessoa atenda não está muito bem desenhado aqui. Pode ser e acontece porque a pessoa está desatualizada. Mas eu estou aqui, Fabiana, mostrando para você o que a gente tem de mais recente. Isso não significa que o seu medo não é válido, voltando no que a gente tinha comentado. Isso não significa que o seu medo não seja válido, que essa preocupação em relação à sua saúde não seja muito importante e que a gente não tenha nada para fazer em relação a ela. O que isso só significa que, apesar de tudo isso ser verdade, toda a sua preocupação ser válida, o melhor caminho para cuidar de você agora não é a realização desse exame por causa dos critérios que a gente acabou de ver juntos, tá? E aí a gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente tem a inteligência artificial ao nosso favor, né? A gente pode pegar esse conteúdo, copiar lá do UpToDate, ou do protocolo do Ministério da Saúde, ou do livro no qual você leu ali as indicações dos exames, ou da discussão de caso clínico que você fez dentro da mentoria, que mostrou ali as indicações do exame. Pega aquele texto, que provavelmente vai estar mais medicalizado, não é a palavra certa, né? Vai estar mais traduzido para o nosso conhecimento médico, joga numa IA e fala assim: olha, eu quero traduzir esses conhecimentos para linguagem, para facilitar a comunicação com o paciente X, com escolaridade tal, para ajudá-lo a entender os critérios de indicação de tal exame. E aí, o texto que vai ser devolvido para vocês, imprime, deixa a pessoa ler em casa, voltar com as dúvidas. Eduquem os pacientes sobre os riscos associados aos exames desnecessários, porque para o leigo, e tudo bem, quem tem que saber isso é a gente transmitir da melhor forma possível, para o leigo, quanto mais exame, melhor. Mas todo exame tem risco associado a ele. Tem o risco associado à própria intervenção, né? Como eu já falei para vocês da sedação, perfuração, exposição à radiação, e o risco associado a um resultado que pode ser falso positivo. Então, eu posso encontrar uma alteração que é um acidentaloma. Se você nunca procurasse, basicamente, isso nunca teria te dado dor de cabeça. Mas uma vez que você procurou, agora provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E talvez a intervenção que vai ser feita para esse problema pode trazer muito mais prejuízo do que o problema traria, ou talvez nunca traria para você. Então, toda essa cascata, a gente sabe o que vem por trás de uma negativa. A gente sabe o cuidado que a gente quer entregar para a pessoa e a prevenção quaternária que a gente quer aplicar ali naquele caso. Mas o paciente não sabe. O não, ele não vem com todas essas explicações. E se você não tem tempo para fazer tudo isso na consulta, combina com o paciente. Talvez isso aqui é uma coisa que rapidinho, 5 minutos, você joga numa IA. Eu quero explicar tal e tal coisa para o paciente, mude esse texto para mim, se a pessoa tiver leitura. Manda pelo WhatsApp da equipe, pega o e-mail do paciente, manda para o paciente e pede para a pessoa voltar depois, não porque você quer que a pessoa acredite em tudo aquilo que está ali, mas fala para a pessoa que eu quero que você tenha mais informações para a gente tomar uma decisão juntas em relação ao melhor caminho sobre essa sua solicitação.